Olá, eu sou Marcelo Aguilera e este é mais um vídeo da Oficina de Casa. Neste vídeo de hoje eu vou conversar com vocês, vou mostrar para vocês uma máquina muito legal, muito interessante para se trabalhar com madeira. É a tupia. Isso aqui era um pedaço de madeira que virou uma tábua de carne. Mas o que possibilitou ela ficar com esse charme, com esse visual legal? A tupia. Com a tupia eu consegui arredondar a borda. Com a tupia eu consegui fazer esse canal. Então, logicamente esta curva foi feita com uma serra tico-tico, mas o resto foi feito com a tupia. Então, é uma máquina que possibilita você dar acabamento na madeira, criar detalhes, emendar madeira. É uma ferramenta bastante versátil. Existem dois tipos de tupia manuais. A tupia de coluna, que tem esse nome porque ela tem esse movimento em cima de duas colunas. Esse movimento. A tupia de coluna pode ser usada tanto nesta posição, onde você segura na empunhadura da máquina e passa a tupia na peça que você quer trabalhar. Ou ela pode ser usada invertida, fixada por baixo de uma bancada. Aí ela se transforma numa tupia de bancada. Daí a ação é diferente. Se você usar a tupia segurando na empunhadura, você passa a máquina na madeira. Se você usar a tupia, usar a tupia na posição de bancada, você vai passar a madeira na tupia. É inverso. Então essas são as duas possibilidades da tupia de coluna. E existe a tupia laminadora, que é essa máquina menor, onde a principal função dela é laminar, refilar laminados. Então por isso ela tem esse nome. Então você tem aqui uma superfície de fórmica, de laminado, colada na madeira, e tem uma borda que precisa ser acertada. Então, usando a fresa correta, o acessório correto, você consegue laminar, ou seja, refilar essa fórmica e a quina fica perfeita. Então essa é outra opção de tupia. Então aqui eu tenho 12 exemplos diferentes de acabamentos diferentes, ou seja, desenhos de fresas diferentes. Então, começando aqui, eu tenho uma fresa que faz esse desenho que está aqui embaixo, ou seja, o arredondado que eu mostrei para vocês aqui nessa peça. Esse arredondado pode ter um raio pequeno ou pode ter um raio grande. Então depende da sua necessidade. Aí eu tenho fresa que faz um boleado para dentro, que é essa segunda fresa aqui. Eu tenho fresa que faz o famoso rabo de andorinha, que é um encaixe para fazer união de madeiras, principalmente, por exemplo, gavetas, em que você faz a união com o encaixe de rabo de andorinha. Você tem fresa para fazer chanfros. Você tem a fresa para se utilizar na tupia laminadora, que a característica principal dela é ter esse rodízio. Esse rodízio limita a ação da fresa, ou seja, o rodízio está alinhado com a faca. Então você só encosta o rodízio e corre, e aí a faca vai comendo na profundidade certa. Aí você tem fresas retas, que aqui tem 1, 2 e 3, são 3 tamanhos diferentes, para fazer canais, como tem aqui, um canal aqui no caso 16 mm, 6 mm e 12 mm de largura. Aqui uma outra opção é uma fresa com uma ponta triangular, como se fosse um bico de diamante. Então você consegue fazer um canal com esse formato. E aqui por último, nessas opções, por último não, ainda tem essa aqui que é uma fresa arredondada, para fazer um canal arredondado, que no caso foi o que nós utilizamos aqui. E
uma fresa que tem um desenho que se chama peito de pombo. Então você tem como se fosse a começar o processo de molduras. A tupia e as fresas permitem você inclusive criar molduras. Você pode combinar desenho, combinar ferramentas, combinar desenhos e posições diferentes onde você consegue criar uma moldura. Então assim, é uma ferramenta extremamente versátil. Uma outra opção de fresa é essa fresa que é chata. Aqui no caso ela tem duas facas. E essa fresa é para você fazer canais, justamente para fazer emenda de madeiras. Então você faz uma fêmea de cada lado da madeira que você quer emendar e põe uma alma de madeira e cola. Então aí você utiliza essa fresa. Você pode utilizar a fresa reta, mas essa aqui tem um desenho que já permite, você vai passar, na posição dela já está facilitada para você criar o canal no topo da madeira. Bem, agora eu vou falar para vocês dos recursos que essas máquinas têm, para vocês conhecerem um pouco mais a máquina em si. A máquina é composta, no caso da tupia de coluna, ela tem duas empunhaduras, ela tem um botão de travamento para a profundidade que você vai atuar com a fresa. Então você desce com a fresa ligada, vai até a profundidade que você deseja e trava aqui nesse botão. E aí ela não vai subir e descer, ela parou nessa altura. E aí você pega e passa a tupia na madeira. Então tem este botão de travamento. Existe um botão de travamento no eixo do motor, que é justamente para você travar o motor e com uma chave, que é esta chave aqui, você trocar a fresa. Existe uma regulagem de profundidade. Essa regulagem, digamos, você vai fazer sempre a mesma medida, vários canais na mesma profundidade. Então você regula e você tem aqui um limitador. Então quando você chegar na altura, ela bate na altura que você definiu e não vai além disso, ou seja, é um gabarito de profundidade. Isso é muito prático, porque aí você não precisa ficar sempre regulando de novo a máquina. Isso logicamente para ações repetitivas, na mesma profundidade sempre. Você tem aqui o botão de liga e desliga. Um detalhe, essa máquina regula a velocidade, então você tem aqui uma regulagem de 1 a 6. Como ela regula a velocidade, ela tem uma velocidade de 8.000 a 22.000 rotações por minuto. Então é uma variação bastante grande. Isso vai depender da madeira que você vai utilizar, do serviço que você vai fazer, e aí você vai avaliar que velocidade você vai usar, que fresa você vai utilizar. Então assim, esse recurso da velocidade é bastante importante. Não são todas as máquinas que têm a regulagem de velocidade. Aí existem inúmeras marcas no mercado e existem inúmeros modelos diferentes, algumas com mais recursos e outras com menos recursos. Mas basicamente é uma máquina, assim, essas variações de recurso não limitam o seu trabalho. Basta você se adequar à máquina que você tem. A máquina vem com alguns acessórios. A guia paralela serve para você fazer canais, por exemplo, paralelos. Então você tem aqui o anteparo, que é o anteparo da guia. Você encosta na lateral da peça. Digamos que eu vá trabalhar essa peça aqui. Eu vou fazer este canal. Então eu encosto. Então eu estou limitado na profundidade no sentido lateral da peça. E aí eu vou passando a peça. Por isso que se chama guia paralela. Ela corre paralelamente.
Outro acessório que acompanha essa máquina é uma guia gabarito. Essa guia gabarito é essa pecinha que é encaixada aqui por baixo da máquina. Ela é encaixada com 2 parafusos, onde ela tem essa saliência para fora. Ela serve de gabarito para você copiar peças. Então você vai passar no outro canal, como se fosse um gabarito, quer dizer, você vai acompanhar um gabarito, isso vai correr dentro do gabarito e você vai transferir isso para a madeira. A gente vai abordar esse assunto no outro vídeo mais especificamente. Acompanhe a máquina, no caso desta máquina grande de coluna, duas pinças. Essas pinças são aqui a parte onde você prende a fresa. Essa máquina ela vem com 2 pinças, uma de 12 milímetros e uma de meia polegada. De 12 milímetros para meia polegada existe uma diferença pequena, décimos de milímetro. Então, aqui no caso, uma fresa de 12 milímetros, ela tem um eixo bem grosso. Todas essas fresas que vocês estão vendo aqui, elas são de 6 milímetros, ou seja, a metade, o eixo é a metade dessa espessura. Então, para utilizar essa fresa, eu uso uma bucha de redução, que está aqui. Eu coloco a bucha e aí eu entro com a fresa. Então, assim, são recursos para você adaptar a medida de eixo que você tem. Aqui no caso eu tenho duas buchas de redução, uma para 6 milímetros e uma para 1/4, que também é uma diferença muito pequena de décimos de milímetro. A tupia laminadora também tem alguns acessórios que a acompanham. Você tem a guia paralela, que é aquela guia para você correr e fazer fresagens paralelas. E caso você não utilize a fresa que tem a roldana, o rodízio, que é o limite de profundidade lateral que você atua, digamos que você vai usar uma fresa paralela, mas sem o rodízio. Então essa máquina tem um limitador de lateral. Esse limitador ele entra aqui. Então aqui você regula essa peça, regula nesse sentido, que é justamente o sentido em que você vai passar a fresa. Então aí você precisa regular essa profundidade lateral em que você vai atuar com a fresa reta sem o rodízio. Então são acessórios que acompanham a tupia laminadora. Para se utilizar da tupia, você precisa ter alguns cuidados ao manuseá-la. Primeiro, quando você vai utilizar ela nesta posição, você precisa trabalhar segurando as 2 empunhaduras da máquina. Se você segurar só uma mão só, além de a máquina ficar muito pesada, você não vai ter controle, porque a tupia é uma máquina de precisão, você vai fazer ações precisas. Então você precisa estar segurando as 2 empunhaduras. Então essa é a primeira dica ao se utilizar uma tupia. Quando você for utilizar a tupia desta maneira, você não vai ter uma mão para segurar a peça. Então a peça precisa estar bem fixada na bancada, presa com sargento, presa com grampo, justamente para a peça não movimentar e você conseguir conduzir a máquina de maneira precisa. Com relação ao sentido da rotação da fresa, em relação à máquina que você vai, a peça que você vai fresar. Digamos que isso aqui seja a fresa. Então você está passando a máquina daqui para cá. E a fresa está comendo assim, nesse sentido. Então você está vindo com a máquina e ela está comendo a madeira. Se você passar ao contrário, ou seja, daqui para lá, e a fresa vai estar girando nesse sentido, o que vai acontecer? A fresa vai girar no mesmo sentido que você está levando a máquina. Então, ao invés de... ela também vai cortar, mas ela vai acelerar, ela vai fazer com que você perca um pouco de controle sobre a máquina. Então, o que eu estou explicando? Você precisa usar a fresa no sentido contrário do sentido que você está levando a máquina. Ou seja, ela está vindo para cá e você está comendo nesse sentido.
Você está indo oposto. Se você fizer daqui para lá, ela vai no mesmo sentido. Então, é um detalhe sutil, mas ele assim, bastante relevante. Se você testar numa madeira, você vai perceber. Se você fizer num jeito e se você fizer no outro, você vai perceber que você até perde um pouco, ela puxa, ela quer correr, né? Então, usar a fresa no sentido contrário do que você está trazendo a máquina. Uma coisa importante, a fresa trabalha perpendicular à base. Então, quando você for quando você estiver fazendo a ação da máquina, essa base tem que estar sempre encostada e bem encostada. Você vai conduzindo, mas sem fazer isso, sem mudar o ângulo, porque aí você vai estragar o trabalho que você está fazendo, a fresagem vai ficar diferente. Então você abaixa, trava e vai, sempre perpendicular, isso é importantíssimo. E uma outra dica importante para não estragar as fresas é você usar essa máquina e prestar atenção de não acontecer de encostar a fresa, por exemplo, num parafuso, num metal que tenha na peça que você está trabalhando, porque se a fresa bater num metal, ela vai estragar, ela vai quebrar, ela vai perder o corte. E se ela também passar em cima de um material abrasivo, por exemplo, uma cerâmica, qualquer coisa que você tenha próximo na peça que você está trabalhando, ela também vai estragar. A fresa foi feita para trabalhar, esse tipo de fresa foi feita para trabalhar só madeira, só em madeira. E agora, por último, eu falo de segurança. Tupia é uma máquina que gira muito rápido, então, e gera muito cavaco. Então é importante usar os EPIs para se proteger. Então, um óculos, um protetor facial e um protetor auricular para o barulho. Com relação ao uso da luva, com a tupia eu desaconselho o uso. Quando você estiver usando uma tupia de coluna, você vai estar segurando a tupia com as duas mãos e a sua mão vai estar afastada da fresa. No caso de você estar usando a tupia invertida, presa numa bancada, você vai passar a madeira na fresa. Então, digamos que eu vou passar uma peça grande. Daí você até pode usar uma luva, porque a luva vai estar afastada da fresa, para te dar mais firmeza na hora de segurar a peça. Agora, se você vai passar uma peça pequena pela fresa, aí a sua mão vai chegar próximo da fresa. Aí eu realmente sugiro de não usar. Aí você vai precisar de alguns apetrechos para você poder empurrar a peça e ir passando na fresa. Então, fica aí a dica com relação à luva. Se for para segurar, dar mais firmeza na peça, mas que tenha uma certa distância da fresa, utilize. Se você vai chegar próximo da fresa, não utilize. E o mesmo vale para, por exemplo, cabelo comprido, manga, avental, qualquer parte solta da sua roupa. Preste extrema atenção nisso, porque a hora que você for chegar perto da máquina, isso pode se enroscar e causar um acidente. Então, antes de ligar a máquina, preste atenção, veja se não tem nada solto e aí execute o seu trabalho. Então esta é a abordagem, a tupia que eu apresentei para vocês nesse vídeo. Espero vocês num próximo vídeo, um grande abraço!